Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, graças a Deus por cada um de vocês. Amém. Chegou a hora de falarmos sobre Jesus. Amém. O mundo só está falando de corona, corona, corona. Parece uma música. Parece uma canção, um mantra, está em todo lugar. Quando você liga a televisão, só fala disso. Porque é um mundo de mídia social. Mas não vamos falar sobre corona. Vamos falar de Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Amém? E de vez em quando estiver dirigindo para casa, ou com a sua família, com os seus filhos, e você ouvir todas essas notícias, às vezes você tem que ouvir porque é o seu trabalho, algo assim, mas escute só o título, não fique escutando tudo, não fique também viajando na sua mídia social e olhando para todas as coisas. Amém? Tem muito fake news por aí. E se tiver que ouvir algo, escute isso. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. E só fale de Jesus para sua família. Lembra do que a Bíblia fala sobre como tiveram provisão no deserto? Estamos como no deserto, voltando para casa. Amém? Ele vai voltar para nós. E vamos subir com um arrebatamento e não com a morte. Estamos além da morte. Até os crentes que morrem agora estão dormindo, a Bíblia fala isso. É só dormir, sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Servimos ao Cristo ressurreto. E Ele vai voltar para nós. E a Bíblia diz que quando virmos tudo isso acontecer, devemos levantar a cabeça até na jornada do deserto por Israel. Tudo o que precisavam quando estavam com sede era uma rocha seca que jorrava rios de águas. Amém? Abundante água no deserto. Da rocha saía água abundante, a Bíblia diz água abundante, para matar a sede deles. E quem é essa rocha do deserto? O nosso Senhor Jesus. Quando certa vez chegaram as águas amargas de Mara, a água estava amarga. O que Deus falou para Moisés? Joga a árvore, Moisés. As águas amargas se tornaram doces. E ali o Senhor proclamou o seu nome de aliança. Eu sou o Senhor que te sara. Amém? Outra vez, serpentes. Serpentes corona. Amém? Na verdade, tem uma semelhança, porque aquelas serpentes eram serpentes com chifres. E a palavra corona é chifre. E eles falam coronavírus porque tem alguma coisa a ver com coroa. E tem serpentes que têm um tipo de coroa. E eu tive até um sonho que foi antes disso acontecer. E eu via muitas cobras, serpentes, e graças a Deus o Salmo 91 diz: pisarás o leão e a serpente. Amém? Lembra do leão? Leão é mais um tipo óbvio de ataque, mais agressivo, mais aberto. Mas a cobra, a serpente, fica esperando. É mais sutil, como a serpente fez com Adão e Eva. Foi o que Deus disse, é insinuação e acusação contra Deus. E é mais sutil. E não vamos descobrir nunca como este vírus veio sobre o mundo. E o mundo está agora, de verdade, de joelhos, baseado em algo que não vem. E eu quero te falar que este vírus não vai reinar. Parece que está reinando, parece que ele está até mesmo nos lábios de todo mundo falando, mas olha isso. A Bíblia diz que nós vamos reinar em vida. E a forma de reinar em vida está em Romanos 5,17. Se a morte por um reinou, certo? Se essa doença, este coronavírus, reina por um,
Amém? Se a morte reinou por um, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça. Devemos pregar muito sobre a graça. Precisamos da abundância da graça, muito mais aqueles que receberam, aqueles que receberam a abundância de graça. Estes na igreja New Creation, não é? Que acreditam na abundância de graça. Se você não crê na graça, isso é com você, amém? Mas nós somos daqueles que cremos e recebemos a abundância de graça e muito mais. Aqueles que receberam a abundância de graça e o dom da justiça. Justiça, posição correta com Deus, no lugar onde Cristo está, porque Ele é o nosso representante. Esta justiça, então, agora é um dom. Quando você é justo aos olhos de Deus, todas as bênçãos dos justos vêm sobre ti. Elas caem sobre você. Amém. Você é a justiça de Deus em Cristo e essa justiça é um dom. É um dom. E como você recebe um dom? Você só diz obrigado. Deve se esforçar pelo dom, tem que pagar pelo dom. Não, alguém pagou pelo presente. E a Bíblia diz aqueles que receberam abundância de graça e o dom não recompensa por algo que você faz. Não é a recompensa da justiça, é o dom da justiça. O que vai acontecer com aqueles que receberam o dom da justiça e abundância de graça? Eles reinarão em vida. Reinarão em vida. O coronavírus não vai reinar. Eles vão reinar em vida. Jesus falou que antes dele voltar, o que vai acontecer? Haverá pragas e pestilências, ele disse. Não só uma, pestilências. Não feitas por ele. Ele falou o que vai acontecer, o diabo está solto. Ele sabe que o fim está perto. Amém. E haverá grandes terremotos, não só terremotos, mas grandes terremotos. Mais do que 6 naquela escala que chamamos de escala Richter. Grandes terremotos. Estão aumentando. Certo? E muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Eu vim aqui salvar 144 mil. Você está entre os 144 mil. Ah, vai soltar uma pipa. Não é verdade? Não! Esquece isso. Os 144 mil são evangelistas judeus. Depois do arrebatamento, a Bíblia mostra claramente que os 144 mil são das 12 tribos de Israel. São das tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. E muitos deles ainda não foram salvos. De fato, eles não foram salvos, porque se forem, o arrebatamento acontece e eles vão subir. Isso vai ser depois do arrebatamento. Deus vai levantar 144 mil. Eles conhecem a Bíblia de capa a capa. Isso é verdade, mas eles não conhecem o autor da Bíblia. Depois do arrebatamento, o Senhor vai fazer um ato soberano e vai levantar esses 144 mil judeus, que são 144 mil Billy Grahams. Evangelistas judeus. Não são coreanos. Não são de Singapura. E eu quero que você se lembre, certo? Como dizer, se alguém é um líder de uma heresia, ele aponta para si mesmo. Certo? O servo do Senhor Jesus Cristo vai apontar só para aquele que é totalmente amável. Amém? Ele vai falar sobre Jesus. Se ele é bom em alguma coisa, ele é bom para apontar. Amém? Ele é o único, somos servos do Senhor. Glória a Deus. Amém? O nosso trabalho é exaltar a Jesus Cristo. O mundo precisa dele. Certa vez estavam com fome no deserto e o maná caiu do céu. Muitos anos depois, Jesus disse: Moisés não te deu o pão do céu. O meu Pai te deu o pão verdadeiro do céu. Eu sou o pão que desce agora do céu. E se o homem comer dele, nunca vai morrer. Está me ouvindo? Amém para nós? A morte ficou para trás. Se Jesus tardar e o nosso coração parar de bater, vamos transferir de corpo, só isso. De qualquer forma, seja pela morte ou pelo arrebatamento quando Jesus voltar. E ele disse, quando você vê todos esses sinais, não olhe para os sinais. Ele disse, levante sua cabeça. Da mídia social ele disse, ok, essa parte é minha. Ele disse, levantem a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Certo, aquela parte de levantar a cabeça da mídia social não podemos acrescentar na palavra, ok? Eu só queria que você levantasse então a sua cabeça. Não olhe para os sinais. Sua redenção está próxima. Que redenção? A redenção do corpo. Amém? Não vamos para o céu e viver como um tipo de fantasma. Sem um corpo. Não vamos ficar sem corpo. Nós vamos ter um corpo glorioso. Um corpo que parece com o corpo de Jesus. Um corpo que não vai envelhecer, não vai morrer. Qual a idade, pastor Prince, que esse corpo vai ter? Bem, sabe de uma coisa? Eu acho que é a idade com que Deus fez Adão. Amém?
Talvez como Jesus, com 30 anos, mas não seremos velhos. Porque envelhecer é parte da maldição. Amém? Doença é parte da maldição. Não haverá mais maldição. Vamos viver para sempre naquele corpo. E não morreremos. Não que não podemos morrer, não vamos. Não morreremos mais. E quanto tempo? Para sempre. Eu acho que é muito tempo. Amém? Teremos esse corpo. Nunca doente, nunca enjoado, jamais confinado pelo tempo e espaço de novo. Esperamos por isso. Jesus falou, quando virdes tudo isso, são dores de parto. Da vinda do Messias. Levante a cabeça, ele disse. A sua redenção está próxima. O diabo fica com tanto medo quando ele vê Deus fazendo algo. Quando Deus faz algo, ele faz algo geralmente no silêncio, sem nenhum drama. Amém? Mas certo. Os resultados são mais sólidos, como um tipo de marca que você sabe que é boa. Amém? Porque já passou por toda a prova de fogo e já tem um nome. É assim que Deus faz, e quando Deus faz, passa pelo teste do tempo. Amém? Quando o diabo faz algo, aquilo é temporário. Toma esse remédio, outro remédio. Os remédios são bons, e eu creio que Deus inspirou a muitos médicos no mundo. Mas abusar de medicamento para ter solução rápida é como o diabo opera. Amém? E eu quero só falar isso, que nós temos o Senhor conosco, enquanto o mundo está com medo, e olhando para eles, não temos que temer o que eles temem. Vou falar de novo, não fique com medo do que eles temem. Al-Tirá, em hebraico, não temas. A primeira pessoa que falou essas palavras famosas, e são as palavras mais citadas por Jesus, que Jesus falou mais vezes, é, não temas. A primeira pessoa que falou isso foi Deus para Abraão. Quando Abraão dormia à noite, Deus apareceu numa visão e disse, Al-Tirá Avram. Al-Tirá Avram. Na época ele se chamava Abrão. Deus disse, não temas, eu sou teu Magã, teu escudo, e eu sou o teu grandíssimo galardão. Amém? A primeira vez que aparece a frase, não temas, falada por Deus, para um homem que estava com medo. Então, essa bênção de Abraão também é nossa. Amém? Não precisamos temer. Amém? Nós estamos protegidos. Posso ouvir um amém? Enquanto isso, seja bom, seja sábio, lógico. Para viver no mundo, seja sábio. Você vê alguém tossindo o tempo todo? Fale para eles irem ao médico, não fique pegando na mão de todo mundo, mas não fique louco, amém? Eu creio que Jesus não podia morrer porque ele não tinha pecado. Mesmo quando era um bebê. Mesmo assim, Deus, por um anjo, disse ao pai, pega o bebê e fuja para o Egito. Vá para o Egito. E espere até que o rei morra. O rei Herodes queria matar essa criança. E o fato é que até mesmo se 10.000 soldados se levantassem contra Jesus, ele não morreria. A morte só tem poder sobre quem peca. Ele não podia morrer. É chamada a impecabilidade de Cristo. A Arca da Aliança não pode ser destruída, nem nas mãos do inimigo. Se tentar destruir, vai ser destruído. Amém? E o Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento dessa figura que é a Arca da Aliança, não pode ser destruído. Mas, com muita humildade, ele veio e se tornou um homem. E Deus permitiu que ele passasse pelos processos de ir para lá, ficar cansado, assentado no poço, certo? Então os pais o levaram para o Egito, em vez de lutar contra o rei, em vez de pedir milhares de anjos, eles fizeram como qualquer outro homem. E às vezes, Deus vai dizer, não vá ali. Não, eu tenho o Salmo 91. Amigo, o Deus que escreveu o Salmo 91 é o Deus que te falou e você tem paz. Amém? Está me ouvindo? Escute essa paz. Amém. Tem um testemunho para ler para vocês. É uma irmã da nossa igreja. E ela diz, no mês passado, 4 dos meus amigos e eu fomos a uma reunião de negócios. Depois de 2 semanas, nós fomos informados que 2 pessoas naquela reunião contraíram essa doença do coronavírus. Nós tínhamos certeza que aquelas 2 pessoas tinham assentado longe de nós. Eu não pensei muito sobre isso porque eu não senti nenhum sintoma durante 14 dias, que já tinham passado. No dia seguinte, recebemos a notícia de que um dos nossos colegas que foi conosco e que voltou ao trabalho depois do novo ano chinês estava se sentindo muito mal, tossindo e também tinha febre. Mas ele continuou indo trabalhar em um outro prédio. Pediram para que ele saísse à tarde e fosse
para o Centro Nacional de Doenças para fazer o teste do coronavírus. E na mesma noite, o resto de nós, que fomos naquela reunião com ele, também pediram para que fôssemos fazer o teste. Nos liberaram para irmos para casa, mas o amigo que estava doente teve que fazer mais testes. Eventualmente, o resultado foi positivo. Checaram então todos que estiveram em contato com ele e 3 outros amigos foram colocados em quarentena. Mais do que 30 pessoas que trabalharam com ele naquele dia, naquele prédio, foram colocadas em quarentena. A companhia então pediu para que eu ficasse em casa e trabalhasse de casa. Durante esse tempo, o medo entrou no meu coração enquanto eu ouvia os novos casos em Singapura a cada dia. Eu comecei a ficar paranoica. Então eu ouvi as mensagens do pastor Prince e li o seu livro Coma Direito para Ter Saúde e Vida. Eu também orei pelo meu amigo que testou positivo, para que ele fosse o último naquela reunião que foi infectado. Eu declarei as promessas do Salmo 91 sobre mim e sobre minha família. 18 dias depois, minha família e eu continuamos com saúde. Nenhum de nós pegou este vírus. Deus é realmente a nossa proteção. Amém? A Deus seja a glória, aleluia! Deus é bom. Certo? Eu só quero hoje lembrar vocês que os caminhos de Deus são maravilhosos. Olha, é bem assim, sabe? É o oposto do que pensamos. Eu falei recentemente em uma mensagem sobre como Deus é maravilhoso e pega 5 pães, para alimentar 5.000. Amém? Ele alimentou 2 vezes uma multidão. Uma vez foi aqui, do lado que fica perto da cidade de Tiberíades, a outra foi do outro lado, perto de Gadara, e ele alimentou 4.000, menos. Mas quando ele alimentou menos, Jesus pegou 7 pães, mais pães. Pegou 5 para alimentar 5.000, 7.000 para alimentar menos, 4.000. Então, no caminho de Deus, mais pessoas têm que ter menos recursos. Para Deus, quanto mais difícil for, mais fácil fica. Se podemos falar assim, nada é impossível para Deus, mas é como se você viesse até mim ou até mesmo até uns pastores para receber oração e você falasse que tem dor de cabeça e eu falasse, olha, vamos orar muito por você, vamos orar mesmo. Ou vamos dizer que você tem uma doença que é tipo terminal, nós falaríamos, isso é fácil para Deus. De qualquer forma, não tem que levantar oração forte. Não é oração forte ou fraca, mas é para quem você ora. Estou certo? Amém. Mas no caminho de Deus, quanto maior a dificuldade, maior a provisão. Amém. Não é preciso muito e Deus sempre age de forma oposta. Deus disse que para ser exaltado, você tem que se humilhar. Amém? E a forma que você tem de ser abatido é apenas se exaltar. Olha, Deus não é contra você ser promovido. A Bíblia diz o seguinte, e por que diria isso? Que aquele que se humilhar será exaltado. Se ser exaltado é errado, por que a pessoa que se humilha não continua humilde? Se ser exaltado é errado, por que o humilde deveria então ser exaltado? Então Deus quer te exaltar, mas Ele tem que ser aquele que te exalta. Deus não quer que você se exalte. Amém? Deus tem que ser aquele que te exalta. E a mão de Deus é maior. Se Deus te exalta, você vai ser exaltado. Posso ouvir um amém? Amém? Você vai ser exaltado para estar numa posição de influência, uma posição de ser capaz de ser uma bênção para muitos. Não se esqueça, até mesmo quando Deus te promove ou Deus te exalta, é sempre para ser uma grande bênção. Deus promoveu José, que era um escravo, para ser o chefe da casa de Potifar, e depois ele foi lançado na prisão acusado falsamente. Naquela época já tinha fake news. E na prisão se tornou chefe dos prisioneiros, e depois de um tempo da prisão para o palácio. Amém? E ele governava todo o Egito. Para Faraó. Amém? Deus te promove para salvar muitos. Você pode levar muitos ao conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Não se esqueça, é prosperidade com propósito. Eu não creio em prosperidade só para mim, para minha família, para os meus filhos, e é tudo para mim e nada de ninguém. Certo? Isso é materialismo. O dinheiro tem que te servir. Deus não quer que você o sirva. Posso ouvir um amém? E a maneira que Deus faz é incrível, Ele nos dá de graça. Estamos agora na dispensação da graça. Deus não pode aceitar o homem pecador porque Ele é um Deus santo. Ele tem que julgar o pecado. E como Ele faz isso? Ele fez isso na cruz.
Através de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não só a nação de Israel, eles têm um lugar especial. Deus fez aliança com eles. E por eles veio o Messias. E por isso o diabo odeia Israel. Por eles veio o Salvador do mundo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não só Israel. Deus amou você e eu, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Agora Deus tem uma base justa, tem um fundamento justo para salvar a todos nós. Deus pode manter a sua justiça, de fato ele é justo. E todos seus atributos, seus santos e lindos atributos, foram todos glorificados por aceitar o homem pecador agora, por causa da cruz. Não me pergunte como, mas Deus fez de tal maneira que ele é justo, e para ele rejeitar o homem pecador que se aproxima através de Cristo, vai ser injusto da parte de Deus. Deus não faz isso, e de fato os seus atributos foram glorificados lá na cruz. O sangue de Jesus cumpriu toda a exigência da justiça de Deus sobre nós, e Deus ficou satisfeito. Foi Deus mesmo que enviou seu filho para isso. Eu falei com meu filho Justin ontem, uma das razões por que Deus me deu você, filho e pai. Amém? Eu amo a minha filha e a amo por mais tempo do que ele, certo? Por muitos anos, e eu falei que Deus me deu você, sabe por quê? Ele me deu uma pequena amostra, falei para ele ontem, ele me deu uma pequena amostra de como ele ama o seu filho. E sabe, Justin, ele ama tanto o seu filho e eu também te amo tanto, eu não vou te entregar para morrer por ninguém. Eu prefiro deixar a outra pessoa morrer. Porque eu o amo muito. E a Bíblia diz que o pai ama o filho. E por isso Deus disse para Abraão, toma o teu filho, o seu único filho, o filho que tu amas. O filho que ama porque Deus sabia que ele ia tomar o seu filho, o seu único filho, o filho que ele ama, para morrer por nós. E o lugar que Deus mostrou para ele foi um lugar específico. Abraão estava naquela época perto de Beceba, e uma caminhada de 3 dias, até chegar no Monte Moriá. Deus queria que ele sacrificasse o seu filho lá. E sabemos que Deus não permitiu isso. Amém? Na última hora, Deus o parou. Por quê? Olha, o garoto tinha pecado. Ele não seria uma oferta de sacrifício própria de qualquer maneira. Então Deus o parou, porque tudo aquilo era um tipo de figura daquilo que viria. E Deus disse, toma o teu filho, o filho a quem tu amas, o único filho, para que nós soubéssemos que quando ele enviou o seu filho, ele enviou para o mesmo monte, Moriá, porque a parte mais alta de Moriá é o Calvário, onde o Filho de Deus, o Filho a quem ele ama, deu sua vida por nós na cruz. Amém? E eu creio que quando o anjo do Senhor impediu Abraão e disse a Abraão, não faça tal coisa, agora eu sei que tu temes a Deus, porque não me negaste o teu filho. E Deus disse, agora eu sei, em essência, que tu me amas, Abraão, porque não me negaste o teu filho, o único filho. Então podemos dizer a Deus, agora eu sei que tu me amas, pois tu não negaste o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas. Anos depois o filho ficaria na carne. Amém? Na frente de todos os líderes daqueles dias que sabiam muito bem dessa história, de como Abraão ofereceu o seu filho Isaque no altar, no Monte Moriá. E ele estava no Monte Moriá quando disse, sabe, o pai Abraão se alegrou em ver meus dias. Eles falaram, você não tem 50 anos e Abraão te viu? Eles erraram, ele não disse, eu vi Abraão. Se ele falasse, eu vi Abraão, é o menor que vê o maior. Ele disse, não, Abraão se alegrou em ver o meu dia. Abraão me viu, eu não vi Abraão. Ele é o maior. Você não tem 50 anos e viu Abraão? Ele disse, antes de Abraão, eu sou.